Se você acha que Subaru finalmente entendeu o que está acontecendo em Re:Zero, a verdade é que ele continua mais perdido do que nunca. E o mais assustador, pela primeira vez, isso não acontece porque ele é fraco, nem porque lhe faltam informações, nem porque tomou decisões erradas. O problema é muito maior, porque os acontecimentos mais recentes do anime estão revelando algo que a Light Novel vem construindo há anos. Subaru está envolvido em uma história muito maior do que imaginava. Uma história ligada às bruxas, aos arcebispos do pecado, à Torre de Pleiades, ao sábio, e talvez até ao próprio passado daquele mundo. E o pior de tudo, ele ainda não percebeu o tamanho real disso. Durante muito tempo, Subaru acreditou que entendia seus inimigos. Betelgeuse era um fanático. Regulus era um monstro narcisista. Sirius era completamente insana. Os arcebispos tinham objetivos próprios e causavam caos por onde passavam. Parecia simples. Mas os acontecimentos recentes mostraram que a situação é muito mais complicada. Porque quanto mais Subaru avança, mais ele descobre que os arcebispos não são apenas vilões aleatórios. Eles estão ligados a algo muito maior. Algo conectado diretamente aos pecados, às bruxas e aos mistérios mais antigos daquele mundo. E é justamente aqui que começa o verdadeiro problema. Porque Subaru continua reagindo aos acontecimentos. Mas ainda não compreende quem está movendo as peças do tabuleiro. A batalha em Prestella deixou isso extremamente claro. Durante o conflito, Subaru conseguiu coordenar heróis, liderar estratégias, enfrentar arcebispos, salvar pessoas. Mas mesmo após tudo isso, várias perguntas fundamentais continuam sem resposta. Por que os arcebispos agem dessa forma? Qual é o verdadeiro objetivo do culto da bruxa? Quem realmente controla os acontecimentos nos bastidores? E principalmente, qual é a verdadeira ligação entre Subaru e tudo isso? Porque existe um detalhe que os fãs vêm discutindo há anos. Subaru está conectado a praticamente todos os maiores mistérios da obra. Ele possui o retorno pela morte. É constantemente associado à bruxa da inveja. Acumula fatores de bruxa. Possui compatibilidade com habilidades que deveriam ser impossíveis. E continua atraindo acontecimentos que parecem desafiar qualquer coincidência. Mas mesmo assim, ele ainda não entende o motivo. E isso se torna ainda mais evidente quando analisamos os eventos posteriores a Prestella. Porque enquanto Subaru acredita estar resolvendo problemas isolados, a história começa a mostrar que todas essas peças podem estar conectadas. A Torre de Pleiades é um exemplo perfeito disso. Durante muito tempo, ela parecia apenas mais um destino importante, mais um desafio, mais uma missão. Mas conforme os segredos da torre começam a surgir, percebemos que ela está ligada a questões muito mais profundas. Questões envolvendo o sábio, a história do mundo, as estrelas, os nomes, e até mesmo a origem de algumas das maiores lendas de Re:Zero. E é exatamente aí que Subaru volta a ficar completamente perdido. Porque quanto mais respostas ele encontra, mais perguntas aparecem. Por exemplo, quem realmente era Flugel? Por que tantas coincidências parecem apontar para Subaru? Por que pessoas de épocas diferentes parecem estar ligadas por eventos impossíveis? E por que a bruxa da inveja demonstra uma obsessão tão absurda por ele? O anime vem entregando pistas aos poucos. Mas a Light Novel deixa claro que Subaru ainda está muito longe de compreender o quadro completo. E talvez a maior prova disso seja a própria Satella. Porque mesmo depois de tudo o que aconteceu até agora, Subaru continua sem entender quem ela realmente é. Sem entender por que ela o ama. Sem entender por que recebeu o retorno pela morte. E sem entender por que tantas forças do mundo parecem girar ao seu redor. Enquanto isso, a história continua acumulando mistérios. Os fatores de bruxa. As autoridades. Os portadores dos pecados. O sábio. Os observadores. Os grandes eventos do passado. Tudo parece conectado. Mas Subaru continua vendo apenas fragmentos. E isso é o que torna os acontecimentos atuais tão importantes. Porque pela primeira vez, a história não está apenas colocando Subaru contra inimigos mais fortes. Está colocando Subaru diante de mistérios que podem redefinir tudo o que ele acredita saber. E talvez essa seja a maior diferença entre o Re:Zero atual e os primeiros arcos. Antigamente, Subaru precisava descobrir como sobreviver. Hoje, ele precisa descobrir a verdade. Porque sobreviver não é mais suficiente. Derrotar um arcebispo não é mais suficiente. Salvar uma cidade não é mais suficiente. O verdadeiro desafio agora é entender o que realmente está acontecendo naquele mundo. E até este momento, Subaru ainda está muito longe dessa resposta. Talvez mais longe do que nunca. Porque quanto mais ele avança, mais a história mostra que os maiores segredos de Re:Zero ainda permanecem escondidos. E quando essas respostas finalmente aparecerem,
É possível que tudo o que vimos até agora ganhe um significado completamente diferente. E você? Qual é o maior mistério que Subaru ainda não conseguiu entender? A ligação com Satella? O segredo de Flugel? Ou a verdadeira origem do retorno pela morte? Deixe sua teoria nos comentários.